pediu aqui para eu pedir o consentimento de vocês. Então, com a permissão de vocês, a aula está sendo gravada. Vamos esperar um pouquinho aí, o pessoal está chegando. Olá! Eita! Bom dia, professor. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Zaquim. Que isso, rapaz? Estou desde as 7 da manhã acordado, gravando, editando. Deixa eu só ver um negócio no grupo do colégio aqui. O que mandaram para mim aqui? Ah, entendi. Boa tarde, boa tarde. Fala, galerinha. Ó, eu vou fazer um negocinho diferente hoje aqui. Quer ver? Só quero ver. Como é que fazia isso mesmo? É aqui. Ah, entendi. Vamos lá. Eu vou apresentar. Bom dia. Bom dia. Que bom dia, bicho. Boa tarde, rapaz. Tá tudo bom dia. Não, tô com saúde. A tarde faz parte do dia, filhão. A gente não almoçou ainda. Bom dia ainda. Caramba, não almoçaram ainda? Que é isso, velho? Vai passar mal aí, cara. Uma moça pra fracos, tem que estudar todo dia, toda hora. Exatamente, velho. Larga a mão de almoçar. Ó, configurar, apresentar agora. Aqui. Uma janela. É essa janela aqui. O que vocês estão vendo na tela aí agora? Fala pra mim. Vocês estão vendo a tela do meu computador, é isso? Tá tendo um quadro, professor. Tem um quadro com a inequação modular. Ah. Pera aí, vê aí. Agora abriu a apresentação. Abriu a apresentação, né? É um slide Sim, aí dá pra ver. de PowerPoint, né? Então, beleza. É isso aqui. Vamos começar aqui, pessoal. Daí eu vou pro quadro daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês na tela é só uma ideia que você tem que ter quando você analisa gráficos de funções modulares, tá? Então, eu vou mostrar vários exemplozinhos, né, que são questões de provas até, que eu fui encontrando, tá? E aí, coloquei aqui. É a mesma aula que eu dei, pessoal, pro cursinho, tá? Eu mandei naquele grupinho de terceiro ano, né, dos terceiros anos, as outras aulas, tá? Então, lá tem um certo tipo de aprofundamento também, tá certo? Mas aqui... Ué, por que tá mexendo sozinho isso aqui? Ui, vixe. Que coisa esquisita. Vocês estão ouvindo só a minha voz, né? Sim. Ah, tá. Ah, porque eu abri a apresentação aqui de quando eu tinha gravado já. Aí tá... Caramba, coisa esquisita. Enfim, nada a ver com o que eu tô falando aqui. Vamos lá, gente. Gráfico da função modular, tá? Então, só para você lembrar, ó, ignora esse laserzinho vermelho se mexendo aí, tá? Não presta atenção nele, não. Vai ser difícil, hein? Mas não presta atenção nele, não. Ó, módulo de x é igual a x se o x é maior ou igual a zero, tá, gente? Então, se é maior ou igual a zero, é o próprio x que sai do módulo. Agora, se o x for menor que zero, que é a segunda condição, então vai sair menos x. E sair menos x significa que você tem que trocar o sinal dele, tá certo? Toda vez que o x for menor que zero dentro do módulo. Aí você tem que trocar o sinal. Essa é a ideia básica, tá? De módulo. Beleza? É a definição. Importante ter a definição em mente, hein, gente? Beleza? Vamos lá. Olha só. O primeiro gráfico, tá? O primeiro gráfico aqui seria módulo de x mais 1. Tudo bem? Então, eu quero que você veja o seguinte, gente. Ó, vamos ver se eu vou conseguir usar aqui um marca-texto. Cadê? Não, mas não é dessa cor que eu quero. Enfim, pode ser a caneta. Olha só, gente. Se eu tivesse o seguinte, ó. F de x. Tá, ó. F de x igual a x. Tá? Se eu tivesse essa função, f de x igual a x. Que eu terminei a aula passada mostrando isso, né? Se eu não me engano, tá? Então, você teria a reta. Tudo bem? Você teria a reta. Beleza? Em que o y é igual ao x. Tá certo? Ó, eixo y, tá, gente? Ó. Eita, vai ficar feio isso aqui, hein, cara? Vai ficar meio feio isso aqui. Eixo x, tá? Eixo y. Então, essa é a reta, pessoal, onde y é igual a x, né? 1 para 1, 2 para 2, tá, gente? Ó. O mesmo valor em x, o mesmo valor em y, né?
Se eu colocar essa reta y igual a x, f de x igual a x, em módulo, então essa parte que está negativa aqui, gente, ó, essa parte que está negativa, ela vai espelhar para a parte positiva, né? Tudo bem? E aí, na verdade, né, aquela parte, ela vai apagar, ó, vou apagar ela aqui de baixo. Eita! Ó, vai ficar só essa reta aqui, seria um V, tá? Não é uma parábola, é uma reta, tá, gente? Que é justamente a reta que está em vermelho no seu gráfico, tudo bem? O que está em vermelho aqui no seu gráfico, tá? Ó, f de x é igual a módulo de x, é o que está em vermelho. O que acontece se eu somar 1? Né? Aqui eu estou fazendo um gráfico um pouquinho diferente, estou somando 1. Então, todo o gráfico ganha 1, sobe uma unidade. Se cortava na origem, agora vai cortar lá no 1. Tá certo? Então, subiu uma unidade aqui para cima, todo o gráfico ganhou 1. Então, todo o gráfico desloca 1 para cima. Tá certo? Então, para você conseguir analisar o gráfico de módulo de x mais 1, primeiro você analisa o gráfico de módulo de x, e aí você soma uma unidade, seria ele deslocar 1 para cima. Beleza? Uma visão bem tranquila, né? Uma visão bem simples. Seria um exercício muito, muito fácil, né? Se o vestibular cobrasse isso. Mas cobrou, inclusive, tá? Vamos lá. Letra B, hein? Vamos para mais um exemplo. Olha só. Se eu tivesse módulo de x menos 1. Perceba que a diferença agora, pessoal, a diferença agora aqui, deixa eu só pegar a caneta, é que a expressão x menos 1 inteira está dentro de módulo, tudo bem? A expressão inteira x menos 1, ó, ela inteirinha está dentro do módulo, tá? Então, na verdade, é mais simples até. Você imagina o gráfico da função x menos 1, é uma reta, né? Qual é a raiz? Qual é a raiz? Qual é o valor onde eu zero a função? Qual é a raiz? Ó? A raiz vale 1, beleza? Então, essa reta crescente, né? Inclusive, ela corta o eixo y no valor menos 1, tá aqui. Simplesmente é essa reta, beleza? Função do primeiro grau. Né? Quem acompanha x é positivo, reta crescente. Se eu colocar a função inteira dentro de módulo, a função inteira dentro de um módulo, então, pessoal, a parte negativa da função que estava abaixo, né, pessoal, a parte negativa vai espelhar para a parte positiva, beleza? E eu tenho, então, esse gráfico apresentado no lado direito, tá? Então, se toda a função está dentro de um módulo, é só você fazer o gráfico da função sem o módulo, e a parte que estiver abaixo do eixo negativa, você espelha para a parte positiva. Sempre vai ser assim, quando a função inteira está dentro do módulo, beleza? Quando ela inteira estiver dentro do módulo, tá? Simplesmente essa análise que a gente faz. Vamos para mais um exemplo. Tá? Gente, só quero que você vá me acompanhando, vá entendendo, tá? A lógica, né? Que a gente encontra aqui. Mesma coisa, tá, gente? Ah, professor, nossa, agora é uma função do segundo grau. Não tem problema, gente. Podia ser qualquer função, tá? Olha só. X ao quadrado menos 1, moçada, é uma parábola, função do segundo grau, com cavidade para cima, né? A boca U para cima, tá certo? As raízes são mais e menos 1, né? As raízes, ó, menos 1 e mais 1, beleza? Corta o eixo Y no valor menos 1, né? Que é o coeficiente C, tá certo? Corta, ó, o eixo Y no valor menos 1, que é o coeficiente C. Olha só as raízes aqui, ó, né? Menos 1 e mais 1. Essa é a parábola x ao quadrado menos 1. Se eu colocar ela inteira dentro do módulo, ela inteira vai ficar dentro do módulo, hein? Inteira dentro do módulo. Então, a parte que era negativa, ela vai espelhar, né, ó? Ela vai espelhar para a parte, tá, positiva, beleza? E aí eu vou ter esse gráfico do lado direito. Tudo bem? Isso quando a função inteira está dentro do módulo. Ok? Só fiz um exemplo com uma função do segundo grau, né, para você ver que isso vai acontecer com qualquer função, tá? Qualquer função, beleza? Mais um exemplo, gente, ó. Eita! Agora eu fiz o seguinte. Agora aqui eu fiz o seguinte, ó. Aconteceu algumas etapas, né, para essa construção de gráfico. Algumas etapas. Bom, em primeiro lugar, eu tenho a expressão dentro do módulo, que é x ao quadrado mais 2x. Então, essa expressão x ao quadrado mais 2x, eu faço o esboço dela. É a primeira parte, ó. É a primeira parte. Tá? X ao quadrado mais 2x é a primeira parte. Faço o gráfico.
As raízes são menos 2 e 0, beleza? Faça um breve esboço. Beleza, tá aí. Bom, segunda etapa para analisar esse gráfico. Coloco dentro de módulo, né? Eu vou formando a expressão do exercício. Ó. Agora eu coloquei dentro de módulo. E se eu colocar dentro de um módulo, né, a parte que estava para baixo, né, esse Uzinho aqui para baixo vai virar para cima, tá certo? Vai espelhar para cima aqui. Então, os valores que eram negativos lá acabaram virando positivos, então eu espelhei a função, tá certo? Na parte negativa, né? Entre o menos 2 e o 0, beleza? Só espelhei para cima. Só que para responder esse exercício, eu não posso esquecer que ainda eu tenho um menos 3 aqui fora, né? Tem um menos 3 aqui fora. E quando eu tenho um menos 3 fora do módulo, gente, significa que toda essa função 2 aqui que eu fiz, ela vai subtrair 3, né? Eu vou subtrair 3. E se eu subtrair 3, o que vai acontecer, gente, é que eu vou chegar nessa função aqui, que é a função que o exercício pediu, que é justamente o gráfico da etapa 2, só que deslocado 3 unidades para baixo, tá? Deslocado 3 unidades para baixo, tudo bem? Então, você percebe que cruzava a origem aqui, não é? Cruzava a origem e agora vai cruzar onde, né? Vai cruzar no menos 3, tá? Eu não consigo clicar no menos 3 porque tem uma aba ali do Meet aqui para mim aparecendo, eu não consigo. Então, eu vou botar uma seta aqui, ó. Bem feia a seta que eu fiz, né? Olha só. Meu Deus. Aí. Tudo bem? Então, cruzava no 0, agora vai cruzar no menos 3, tá? Então, significa que esse gráfico da etapa 2 desceu 3 unidades, formando o gráfico da etapa 3. Tá certo, gente? Então, essa é a ideia, tá? Para você conseguir chegar à precisão, né, de um gráfico de uma função modular, tá? Algumas ideias aqui. Agora, busquei uma função do segundo grau também, para você analisar. Tá certo, galera? Belezinha? Então, ó. Esses slides todos eu mandei para vocês naquele grupinho lá, tá? E lá tem vídeo aula, né? Então eu explico lá também, faço mais exercícios até, né? Aqui no nosso tempo de aula de 45 minutos não vai dar para fazer tudo o que eu queria, mas eu gostaria que você entendesse essa pegada aqui de visão, né? De gráfico da função modular, tá certo? Finalizando nessa letra D, tá? Que é um exercíciozinho um pouquinho mais puxado, né? Então, se existisse uma questão assim, qual é o gráfico dessa função? Você deveria pensar, pessoal, nessas etapas, tá? Na etapa 1, né, analisar só o que está dentro do módulo, colocar em módulo, espelhar e depois subtrair 3 unidades, que é a etapa 3. Ok? Essa é a linha de raciocínio que você tem para saber a precisão de um gráfico, né? Imagina só se eu chegasse com esse gráfico da letra D aqui, ó, né, e falar, constrói esse gráfico aí. Puxa vida, né? Do nada, assim. Você vai ficar jogando ponto X para saber construir o gráfico, né? Então, a gente tem essa linha de raciocínio. Tá certo? Então, beleza. Ó, essa é a primeira parte da aula, tá, gente? Fechando a letra D. Deixa eu tomar uma água aqui. E aí, galera, ó, essa semana, então, vocês não têm tarefa, né? Vocês estão tendo várias atividades, parece. A gente não tem tarefa, professor. Não tem tarefa, né? Não, eu vou mandar uma listinha para quem quiser fazer, tá? Só de gráfico de função modular, para quem quiser fazer, tá? Para vocês, tá? Mesmo assim. Aí vai ter gabarito de resolução lá, ou se você quiser estudar isso depois também, tá? Eu vou deixar ela lá para você. Beleza, essa é uma parte da aula que eu queria fazer com vocês. Gente, voltou o quadro agora, né? Vocês estão vendo o quadro branco. Voltou o quadro. O quadro branco. Voltou, sim. Beleza. Então, maravilha. Isaac, quero te perguntar um negócio. Uhum. Só que Pergunte. Não tem informação na aula. Eu queria te perguntar da prova. Tipo, você pega uma parte, corrige, ou você só corrige as suas? Tipo, cara, eu envio a prova com gabarito, hein, cara. Realmente não sei ainda, tá? Realmente não sei ainda como vai ser. Mas eu acho que deve corrigir pelo gabarito. Beleza, então. Beleza? Beleza, obrigado.
Beleza? O Enzo já é da família já aqui, exato. Agora que eu tô lendo o chat aqui, gente, agora que eu vi o texto aqui. Opa, beleza, vamos lá. Gente, vamos pro quadro? Olha só, eu quero que você tenha uma noção de inequação modular. Nossa, cara, isso aqui, gente, é uma parte do conteúdo bastante delicada, assim, tem alunos de cursinho mesmo, quando eu passei isso aqui, o pessoal realmente é complicado absorver, entrar na cabeça tudo isso aqui, né? Mas eu quero explicar de uma forma bem interessante, tá? Que eu fiz agora, eu coloquei aqui no quadro, e eu acho que vai dar para vocês pegarem bem a ideia, tá? Inequação modular. Quando a gente tem desigualdade, né, gente? Quando eu falo inequação é porque é desigualdade, tá? Então, vamos lá, vou para o quadro aqui, ó. Pessoal, estão conseguindo me ver tranquilo? Tá travando alguma coisa? Tá de boa? A imagem? Como é que tá? Tranquilo. Tá em Full HD. Beleza? Tá de boa. Joia, vamos lá. Moçada, preste atenção, ó. Quando a gente estuda inequação modular, pode ser que eu tenha o módulo e a desigualdade maior ou maior ou igual, tá? A análise vai ser a mesma. Quando estiver maior ou igual, você vai carregar o símbolo de igual junto, né? Tudo bem? Existe uma ideia lógica para trabalhar isso. Módulo maior ou maior ou igual, tá certo? E existe uma maneira de resolver, tá? Existe uma maneira de resolver. Por exemplo, módulo de x é maior que a. Tudo bem? Já vamos explorar essa maneira de resolver. Maior ou maior ou igual. Ok. Existe uma outra maneira de resolver, um outro tipo de conta que você faz quando você tem um módulo e o símbolo de menor. Tá? Ainda é uma ideia similar se fosse menor ou igual. Tá? Então, eu vou fazer um exemplo quando eu tenho menor ou igual. Olha, eu não quero só que você decore essas informações que eu vou te falar, mas eu gostaria que você entendesse mesmo, porque cara, se você entender isso aqui, aí você nunca mais vai esquecer. Né? Não fique achando que você tem que decorar isso que veio do além, né? Veio de um outro universo, sei lá. Tá? É daqui mesmo. Vamos lá. Gente, ó, preste atenção. Quando a gente tem o símbolo de maior, a gente responde, tá? Com dois intervalos diferentes. Ó, a primeira resposta poderia ser x maior que a, e existiria uma segunda resposta, tá? Ou essa é a primeira e essa é a segunda, mas são dois intervalos diferentes que a gente responde. X é maior que a, ou x é menor que o menos a. Aí você vai falar para mim, nossa, mas que coisa esquisita, né, professor? Por que que isso acontece? Por que isso acontece? Eu quero que você veja aqui, tá? Veja aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um exemplo, tá? X é maior que A, só que está em módulo. Imagina se não tivesse o módulo, Gente, se não tivesse o módulo, ia ser só essa parte, né? Maior que A, ó. Maior que A. Só essa parte. Pronto. X é maior que A. Só essa parte. X é maior que A. Agora, quando eu coloquei o módulo, quer ver só? Vou fazer um exemplo, tá? Eu vou pegar o A aqui e vou transformar num número, só para ficar mais simples de você ver. 6, tá? 6. Menos 6. Então, se o x é maior que 6, então ele poderia ser o 7, o 8, o 9, o 10, qualquer número maior que 6. Faz sentido, né? Essa parte do intervalo, não faz sentido essa parte do intervalo? Ok? Maior que 6. Só que quando eu coloco o pessoal dentro de módulo, gente, vocês querem que eu aproxime mais a câmera do quadro? Respondam aí. Ou tá dando para ver? Posso aproximar mais do quadro, hein? Vamos aproximar mais do quadro, né? Para se eu não derrubar nada aqui. Na última aula que eu tentei fazer isso aqui, não é do referencial, mas eu derrubei tudo. Acabou a aula, assim. Fiquei no fio que estava aqui embaixo. Eu pisei e estava descalço. Tô descalço aqui. Eu queria falar, tô descalço. Tô em casa, tô descalço. Ué, não posso falar isso. Falei, nossa, enrosquei meu dedão aqui. Falando, nossa, tá descalço, professor? Eu falei, tô em casa, cara. Pelo amor de Deus. Beleza, x é maior que 6. Pra cá. Agora, por que eu vou ter que colocar esse intervalo também, ó? Né? Esse intervalo pra cá. Porque, gente, quando a gente coloca em módulo, eu poderia analisar esse número na parte positiva ou na parte negativa, que ia dar na mesma, né? Eu coloquei um módulo, tá certo?
Então, se eu coloquei módulo, pessoal, poderia ter colocado aqui, ó, o menos 7, o menos 8, o menos 9, o menos 10. E aí, quando eu coloquei em módulo, isso vai ser maior que 6. Menos 7 em módulo dá 7, maior que 6. Menos 8 em módulo dá 8, que é maior que 6. Tá certo? Então, quando tiver essa desigualdade maior, tá? Maior, eu vou ter que analisar do número para frente na parte positiva e do número para trás na parte negativa. Tá certo? Porque se eu colocar em módulo esses números aqui, eles vão ficar maior que esse valor. Tudo bem? Porque eu coloquei em módulo. Tá joia? Beleza? Tranquilo. Então, essa é uma visão para você entender. Colocou maior, é daqui para frente, ou ainda poderia ser daqui para trás. Porque daqui para trás, em módulo, tá certo? Vai pertencer ao intervalo que é a solução. Menos 7 em módulo fica maior que 6, fica 7. Menos 8 em módulo fica 8, que é maior que 6, tá certo? Então, por isso que a gente tem que responder, ó, tá? Uma inequação modular com o símbolo de maior, com esses dois intervalos. Beleza? Aqui, né? Deveria responder assim, né? Com um exemplo numérico. X maior que 6, x menor que menos 6. Joia? Belezinha, gente? Tranquilo? Vamos tentar entender ao máximo isso aqui, tá? Para você pegar bem esse tipo de exercício, tá? E não é muito, gente, um estilo Enem aqui, esse exercício que eu estou fazendo, né? Mais de um vestibular, tá? Alguém vai fazer alguma, sei lá, alguma prova militar aí, EAR sempre cobra uma coisa dessa, né? Eu lembro, o que mais? Enfim, que vai fazer provas de São Paulo, né? Não é comum também, mas cai às vezes cai. Tá? Tem que saber manipular essas expressões. Vamos para um exemplo, um exercício, tá? Coloquei módulo de 2x menos 3 maior ou igual a 5, tá? Uma coisinha, ó. Nesse exemplo que eu fiz, eu coloquei maior. Maior, não tem um sinal de igual. Então é por isso que a bolinha está aberta. É por isso que a bolinha está aberta. Tá certo? Não tem um sinal de igual, beleza? Se tivesse maior ou igual, aí seria a bolinha fechada, ok? E eu tenho que dar essas duas soluções. Professor, vamos fazer um exemplo então? Vamos lá. Módulo de 2x menos 3 é maior ou igual a 5. Seguindo a lógica aqui desse exemplo seu, então eu tenho que fazer duas contas, né? Sim, duas contas. Ó, vou trocar de cor porque esse vermelho está falhando. Tem que fazer duas contas, tá? Ou o que está dentro do módulo, 2x menos 3. Ou isso aqui vai ser maior ou igual a 5, tá? Lembrando que agora eu só coloquei o igual porque aqui tem igual. Então, é a mesma coisa, só que carrega o sinal de igual. Ou, tem que fazer essa conta também. Ou a expressão x, que era o que estava dentro do módulo, isso aqui vai ser menor, e aqui, menor ou igual, tá? Porque tem o sinal de igual, é só carregar o sinal de igual, então, a menos esse valor aqui, a menos o 5. Menos o 5. Tudo bem? Então, estou resolvendo essa inequação modular aqui, e tenho que fazer tanto essa solução, tá certo? Tanto essa solução aqui, como essa solução possível também, tá? Isso para o caso de maior ou maior igual, né? Maior ou maior igual. Joia? E agora, professor, tem que resolver essas duas? Tem que resolver as duas. Nossa, estou com preguiça. Então, vai fazer com preguiça mesmo. 2x maior ou igual a 5. Eu estou fazendo aqui. Você não tem que nem ter preguiça, tem que só me acompanhar aqui. Menos 3 vem para cá. Vai dar 8. Ok? X é maior ou igual a 4. Uma solução. Uma parte. Outra parte. Quem que fez barulho aqui? Ah, tá. Não, desculpa, gente, que eu tenho que ver um negócio importante ali no grupo do professor ali. Outra parte. Só resolver essa equação aqui. Só resolver, professor? Só resolver. Então, ó. 2x menor ou igual. E esse menos 3 vai passar para cá mais 3. Vai ficar menos 2. Então, x menor ou igual a menos 1. Beleza? Pronto. Tem que dar essas duas soluções, tá certo? Para esse caso de inequação maior ou maior ou igual, tá?
maior ou maior ou igual, é essa análise que a gente faz, beleza? Essa é a primeira parte de inequação modular. Ok? Tudo bem, gente? De boa, prof. Beleza? Vamos para a segunda parte? Podemos ir? Eu vou deixar você copiar. Queria que você copiasse isso, tá, gente? Beleza? Pode falar. Você pode fazer essa reta? Essa reta? Dessa equação? Ah, sim, sim. A solução aqui, tá? Desse exercício, né? Tudo bem? Gente, aqui a solução é essa, porque é uma análise muito simples, é só o x que está em módulo, né? Aqui é uma expressão, inclusive do primeiro grau, essa expressão 2x menos 3 está em módulo, tá? Então, ó, uma solução na reta, tá? Dessa equação seria, ó, pintado no 4 para frente, né? Do 4 para frente, maior ou igual a 4, ou vai ter o zero aqui da origem, tá? E aí vai ter o menos 1 menor ou igual a menos 1, tá? A solução dessa inequação está sendo isso aqui, tá? Beleza? Lembrando a vocês, aqui a solução é bem mais simples, maior que 6, menor que menos 6, porque dentro do módulo tem só a letra x. Só a letra x, aí é mais fácil de analisar. Isso aqui é só para você entender a ideia, tá? A ideia dos intervalos. É um exercício um pouquinho mais puxado, né? Eu tenho que analisar o 2x menos 3, tá? Por isso, esses dois intervalos, beleza? Professor, Por isso, dois intervalos. Oi! quando eu mudar, tipo, Opa! E eu que desenhei ali embaixo, não tá dando para ver. Vou baixar aqui, ó. quando Aí. eu colocar assim, ó, na equação ali, tipo, menor ou igual, eu sempre mudo o sinal do que tá fora do módulo? Quando tiver maior ou maior ou igual? Não, menor ou igual ali. Por exemplo, ali, no quando 2x, tiver menos 3, menor ou igual a menos 5 ali. se aqui fosse menor ou igual? Não, eu sempre vou mudar o sinal do que não tá em módulo, colocar negativo. Tem que mudar. Tá, entendi a pergunta. Boa pergunta, beleza. Tem que mudar. Você tem que fazer as duas soluções. O x é maior que esse número que está aqui, ou ele é menor que menos esse número que está aqui. Exatamente. Tem que mudar o sinal. Tem que fazer os dois casos. Beleza? Tem que fazer os dois casos. Esse caso e esse caso aqui. Ok? Tem que fazer. Nesse tipo de inequação, tem que fazer as duas soluções. Tá certo? Beleza. Maravilha? Engasguei, cara. Nossa! Senti até no nariz aqui, gente. Enfim, vamos continuar. Não devia ter falado isso, né? Vamos lá. Segunda parte. Segunda parte, gente, é outro tipo de inequação, tá? Vou subir a câmera aqui, ó. É outro tipo de inequação. Tá. Existe um outro modelo de inequação, tá? Que é quando eu tenho o símbolo de menor, então módulo de x menor que alguma coisa, módulo de x menor ou igual a alguma coisa, por exemplo. Tá? Por exemplo, esse é um exemplo bem simples. É só para você entender a ideia de como solucionar o problema. Gente, ó, quando eu coloco assim, menor ou menor ou igual, é uma análise bem diferente dessa que a gente acabou de fazer, não tem nada a ver. Tá? Uma outra análise. Quando tiver menor ou menor ou igual, olha o que acontece. Tenta entender. Tá? Eu insisto para que você tente entender o que está acontecendo aqui. Bom, professor, vamos colocar um número, tá? Vamos colocar um número. Né? Por que a solução disso aqui, dessa vez, é um intervalo fechado do menos A até o A? Por que é um intervalo fechado dessa vez? Né? Olha que coisa esquisita. Vamos colocar um número como exemplo para você ver de uma forma mais fácil, tá? Então, eu vou tirar esse A, eu vou colocar aqui o número, sei lá, 3. Tá? E eu coloquei um outro, coloquei um 6. Agora eu vou colocar um 3. Então, se o módulo do x é menor ou igual a 3, por que a solução vai ter que ser essa, né? Entre o menos 3 e o 3. Por que vai ter que ser essa? Deixa eu te mostrar por quê. Em primeiro lugar, eu gosto de mostrar isso aqui, tá? Sem o módulo, tá? Sem o módulo, beleza?
Professor, tem como fazer gráfico dessa aí? Então, aqui, para quem perguntou, Mariana. Aqui, Mariana, não é a função, não é gráfico de uma função, é um intervalo só. Tá? É um intervalo. Aí a solução fica nessa aqui, ó. Esse aqui seria o gráfico que representa a solução. Tá joia? A solução da equação. São intervalos, beleza? Nesse segundo caso também vai ser um intervalo. Eu vou mostrar para você também no eixo X. No eixo X qual é a solução da equação, tá? Solução de uma equação é um intervalo. Ó, já parou para pensar nisso? Solução de uma equação contém igualdade? Solução de uma equação são números, né? Se for do primeiro grau é uma solução, se for do segundo grau são duas, né? Enfim. Agora, quando é inequação, aí a solução são intervalos, né? Por exemplo, x menor que 1 é um intervalo, né? Do 1 para trás, não é isso? Para trás do 1, né? Menor que 1, para trás do 1. Tá certo? Em inequação, a solução são intervalos, tá? Beleza? Aqui também vai ser. Só que quando eu analiso o módulo do x menor ou igual a 3, eu tenho todo esse intervalo fechado do menos 3 até o 3, né? Por que isso acontece? Deixa eu tentar te explicar, tá? Para que você entenda por que isso acontece. Olha só. Gente, se eu tivesse só assim, se fosse só isso, ó. Se fosse x menor que 3, tá? X menor que 3. Aí você vai falar, professor, ó, menor ou igual a 3, tá? Menor ou igual a 3. Você vai falar, professor, ó, é do 3 para trás, né? Tudo bem? Tranquilo? Se eu pensasse só nos números positivos, tá? Ia ser essa metade, né? Essa metade aqui. Será que eu vou dar metade para vocês? Aqui. Seria essa metade. X menor ou igual a 3, tá? Só que positivo. Só que positivo. Agora, se eu pensar na parte negativa, tá, gente? Esses valores, menos 2, menos 1, que estariam nessas posições, quando eu coloco eles em módulo, o menos 2 e o menos 1, por exemplo, quando eu coloco eles em módulo, eles ficam 2, né? 1, tá certo? Então, em módulo, esses números aqui também, ó, a distância do menos 3 até a origem, todos esses valores do menos 3 até a origem, em módulo, também ficam menores ou iguais a 3. Então, eles entram na solução. Não só a parte positiva entre 0 e 3, como também a parte entre 0 e menos 3. Essa pequena parte negativa aqui também, né, sempre espelhada aqui, tá? Nesse exemplo simples aqui, tá certo? Entram na solução. Tudo bem? Então, se eu colocar em módulo essa parte do 0 até o menos 3 em módulo, esses valores todos em módulo também ficariam menores ou iguais a 3. E por isso a minha solução é essa. Dessa vez é um intervalo fechado entre menos 3 e 3. Beleza? Por isso, dessa vez, eu tenho um intervalo fechado entre menos 3 e 3. Tá certo, gente? Gostaria que vocês tentassem entender mesmo o texto. Às vezes, eu expliquei uma coisa para os meus alunos lá da turma do curso paralelo. Às vezes você entendeu aqui eu explicando para você, você absorveu, professor, fez sentido o que você falou aí, tá? Mas eu quero ter algum momento depois aí na sua vida, na sua vida não, né? Recentemente, tá? Daqui 20 anos, professor. Não, daqui a algumas horas, alguns dias, enfim. Gostaria que você explorasse essas ideias de novo. Por que quando eu tenho um sinal de maior ou igual, eu faço aquela análise ali atrás? Por que quando eu tenho menor ou menor ou igual, eu tenho que fazer essa análise aqui dessa vez? Tá? E aí eu vou te falar um segredinho de estudar matemática aqui. Quando você descobre por você mesmo, você entende, você faz assim, ó. Nossa, entendi. É por isso que é intervalo fechado aqui e por isso que lá é aberto. Aí você fixa muito mais, cara. Aí vai ser difícil de você esquecer, viu? Se você aprende por você mesmo, né? Apesar de eu ter explicado aqui, mas se você faz sozinho depois, entende, rapaz, é difícil de você esquecer, tá? Então, faça essa atividade, pessoal, tá? Depois, tente entender aqui o motivo de menor ou menor ou igual ser esse intervalo fechado, tá? E quando era... Opa, quase eu também. Quando era maior ou maior ou igual, porque eram dois intervalos de solução, tá certo? Gostaria realmente de você entender isso aqui. E aí, vamos fazer um exercício para fechar a aula? Quando eu tenho o símbolo de menor. Professor, é muito fácil quando tem o símbolo de menor. Sabe o que você tem que fazer? Você pega essa expressão dentro do módulo, que no caso aqui era só x, né? Não tem problema. Aqui a solução
vai ficar diferente, tá? Porque dentro do módulo eu não tenho só x. Senão ia ser algo simples assim, né? De analisar. Aqui vai ser diferente. Aqui você vai pegar o que está dentro do módulo, que é 2x mais 1, e simplesmente eu vou seguir a ideia, tá, desse exemplo básico, que é fazer isso entre mais esse número e entre menos esse número, tá? E entre menos esse número. Simplesmente é só essa conta que eu preciso fazer, tá? Para resolver o caso de inequação que é menor ou menor ou igual, tá? Aqui no meu exemplo é menor, então por isso que eu coloquei menor aqui, né? Se fosse igual, professor, qual que é a diferença? Bom, volta igual aqui, simplesmente isso, tá certo? Lembrando a vocês que eu tenho um caso aqui de inequação, eu posso fazer isso de forma simultânea. Esse mais 1, ele pode vir para a direita menos 1 e pode vir também para a esquerda menos 1. Joga esse um positivo ou negativo, tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu vou resolver já de forma simultânea, tá? E aí vai ficar assim, ó. Menos 3 menos 1, menos 4. Menor que 2x, menor que 3 menos 1 é 2. Professor, esse 2 multiplicando, será que está aparecendo na tela? Ou eu cortei? Ah, nossa, bem na hora aqui. Com licença. Aí. Esse 2 que está multiplicando, vai passar dividindo, não é isso? Sim, vai passar dividindo. Então, o x aqui vai ter que estar entre menos 2 e 1. Ok? Essa é a solução desse exercício aqui, tá? Dessa inequação. Professor, e se eu quisesse representar aqui no eixo dos reais esse intervalo, né? Esse intervalo. Aí desenho o eixo x, tá? Passa os números de intervalos, né? A parte superior 1, a parte, né, inferior menos 2. A gente tem o costume de colocar o zero, tá, gente? Para representar a origem. Não vou pintar a bolinha porque não tem o sinal de igual, tá? Simplesmente, ó. Esse é o intervalo de solução dessa inequação que eu resolvi. Belezinha? Tranquilo, gente? Queria fazer esse trabalho aqui com vocês, tá? De inequação, tá? São duas maneiras de resolver diferentes, tá? Quando você tem módulo no sinal de maior ou maior ou igual, quando você tem um módulo e o sinal de menor ou igual, tá? Nossa, professor, é certeza que você vai cair na prova de vestibular no Enem? Gente, não é certeza, tá, moçada? É um conteúdo aqui que não é recorrente, tá? Assim como, sei lá, logaritmo, exponencial, né? O que vem caindo bastante de prova. Mas se você sabe isso aqui, gente, pode ter certeza que se você entendeu bem, né? E acertar numa prova, você está na frente de muita gente, galera. Tá? Tem muita gente que abandona esse tipo de estudo aqui, tá? De inequação modular. Eu gostaria que você entendesse mesmo, tá certo? Então, preparei esse quadro aqui para tentar explicar, clarear, né, o estudo de inequação modular e para você entender sempre que são duas maneiras de resolver, então. Quando é maior ou maior ou igual, eu respondo com esses dois intervalinhos aqui, tá certo? E quando é menor ou menor ou igual, eu respondo com um intervalo só fechado. Beleza? Faça depois, tá, esse experimento de colocar ali um intervalo aberto e fechado, tá, gente? Um sinal de maior, sinal de menor ou igual. E ver se você consegue pensar por que eu tenho aqui esses dois intervalos de solução e por que aqui é só um intervalo fechado de solução. Né? Aí você vai ter um insight assim, você vai falar, eita, entendi, é por isso que é assim que funciona. Beleza? E aí, dois exemplos para você saber na prática, né, que continha você deve fazer para resolver as questões. Show de bola, galera? Belezinha? Então foi isso a aula de hoje, hein? O pessoal já está mandando o nome com a turma aí. Pode mandar então, gente. O nome de vocês, a turma de vocês, tá? Antes de desligarem da aula ao vivo. Fechou? Nome e turma, tá certo? Valeu, moçada. Um bom final de semana para vocês. Boa semana. Final de semana. É terça-feira, cara. Final de semana. Boa semana para todos vocês. Grande abraço. Tamo junto, gente. Valeu. Obrigadão. Cuidem-se, hein? Cuidem-se.
Lave as mãos, tome banho. Que foi isso aí? Opa! Eita! Falou, galerinha. Nome e turma aí, viu? Um grande abraço a todos vocês aí. Alguém falou comigo? Não entendi. Pareceu um videogame. Fechou.